Sejam muito bem-vindos a esse webinar do Conselho Nacional de Justiça, em que nós vamos falar hoje sobre o PJE Mídias e o armazenamento e recuperação de videoconferência. É um prazer receber cada um de vocês aqui, desde logo cumprimentá-los, não só pelo interesse em participar desse projeto, mas especialmente porque o uso da solução que o Conselho tem colocado à disposição tem permitido que o Judiciário brasileiro funcione nesse momento tão crítico para todos nós no país. Eu gostaria de, primeiramente, deixar bem estruturado qual é o objetivo aqui do nosso webinar e como ele vai funcionar. Nós vamos falar especificamente sobre a solução que nós chamamos de PJE Mídias e como é que ela pode ser aproveitada e utilizada com a videoconferência. Nós resolvemos fazer esse evento e a procura de mais de 1.000 inscritos mostrou isso, a necessidade de informação que vocês precisam. Então, esse evento é um evento informativo, formativo, e nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos ter uma apresentação técnica, está aqui comigo Thiago Vieira e Lucas Carmo, que são do Departamento de Tecnologia do Conselho e estão diretamente ligados a esse projeto, além da Isabelle Mota, também que atua conosco. E durante a apresentação, vocês podem mandar suas perguntas, sejam por aqui pelo próprio Webex, para quem está conectado, ou a maioria que está pelo canal do YouTube também podem postar ali as suas perguntas. Nós não vamos tratar aqui hoje de dúvidas do Webex em si. Vamos tratar, a não ser que ela se relacione com a questão do PJE Mídias. De qualquer maneira, postem as suas perguntas e a gente vai respondendo ao longo desse webinar. E, ao final também, vocês postando perguntas lá, nós vamos continuar interagindo com vocês. Certo? Então, desde logo, vamos começar. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. E eu já passo a palavra ao Thiago Vieira, que vai falar um pouco sobre como o PJE Mídia se estrutura e como ele está linkado com a videoconferência. Thiago, fique à vontade, a palavra é sua. Só vou te passar aqui a função aqui para você apresentar. Obrigado, doutor Braulio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Thiago Vieira, como o doutor Braulio já apresentou anteriormente. Sou servidor do Conselho desde 2008. Hoje atuo como chefe da divisão de gestão de sistemas corporativos do Conselho. E, entre outras atribuições, tenho trabalhado em diversos projetos de tecnologia, juntamente com o doutor Braulio, com todo o Departamento de Tecnologia, Secretaria-Geral, Previdência, Gabinete de Corredoria. E a ideia hoje é tentar falar um pouquinho sobre o PJE Mídias, que é um software que já está desenvolvido pelo CNJ há algum tempo e que acabou ganhando bastante relevância nesses últimos tempos, principalmente em razão do período que estamos vivendo de pandemia por conta do Covid-19. A minha ideia de apresentação é passar um pouquinho um overview, um nivelamento para todos que estão participando do que é o PJE Mídias, como funciona, de que solução ele é composto, sua arquitetura base, como é que ele é instalado, como ele funciona e ele é sincronizado por parte dos tribunais, mostrar as funcionalidades que estão disponíveis nele e como ele está adequado para trabalhar nessa realidade de trabalho remoto, de conferências para audiências e sessões de julgamento. Sem mais, vou iniciar aqui um compartilhamento. Tem alguns slides, acho que o Dr. Braulio falou isso, mas é importante ressaltar a ideia. É só fazer um nivelamento rápido, apresentar alguma coisa, em seguida o Lucas vai demonstrar um pouquinho o uso da ferramenta para vocês poderem ter uma visualização um pouco melhor, uma coisa mais visual de como é que está estruturada a aplicação. E a gente abrir para perguntas e respostas mesmo, que dúvidas tem muitas, várias questões podem surgir e a gente vai estar aqui à disposição para atendê-las. Lucas, só me dá um ok se você já está conseguindo enxergar a apresentação, por favor? Ok. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre armazenamento e recuperação de mídias de videoconferências que estão sendo realizadas durante esse período. Antes de mais nada, o que é o PJE Mídias? O PJE Mídias é um repositório de mídias instituídos pelo Conselho em uma resolução 105, com alteração pela resolução 222. A sua ideia base é ter um portal onde os tribunais podem tanto gravar as suas audiências e sincronizar com esse portal web,
ou fazer o upload das suas audiências, que foram realizadas previamente por um outro software, que não uma audiência digital, para que isso possa ser depois disponibilizado numa plataforma web de uma forma simples de visualização. A solução do PJ Mídias ela é composta basicamente por 3 grandes pedaços de código, por assim dizer, por 3 estruturas arquiteturais. Da parte do usuário, o usuário da aplicação, ele trabalha com um software desktop chamado Audiência Digital. O Audiência Digital é um software que é instalado na máquina do usuário, onde ele vai poder gravar as suas audiências, se ele tiver numa audiência presencial, em um ambiente onde tenha webcams e microfone, ele pode fazer a gravação dessa audiência por meio do próprio software, ele já tem uma funcionalidade de gravação. Pós-gravação, ele sincroniza essa mídia para um repositório no tribunal. O tribunal instala uma aplicação no seu ambiente de infraestrutura, onde essa mídia vai ser armazenada, e após o armazenamento dessa mídia, ela é enviada uma informação ao CNJ para o software que a gente conhece como portal, que nada mais é do que um site web, onde as pessoas podem acessar e ver de forma unificada essas gravações de audiência que foram realizadas em todos os tribunais. Então, você tem um software desktop onde cada usuário faz as suas gravações, um software por parte do tribunal, onde ele armazena essas mídias. Então, as mídias hoje podem ficar sob o domínio da infraestrutura do tribunal, e o tribunal, o serviço do tribunal manda uma informação ao Conselho Nacional de Justiça, por meio dessa aplicação, onde a gente armazena os metadados dessas gravações de audiência e disponibiliza uma plataforma web para consulta e visualização dessas audiências. O acesso ao sistema se dá basicamente por 2 tipos de login, onde a gente divide basicamente os usuários que estão internos ao Poder Judiciário e os usuários que estão externos ao Poder Judiciário, mais notadamente à advocacia. A gente tem um sistema no CNJ chamado corporativo, algumas pessoas conhecem também como SA, que é o nosso sistema base de autenticação para grande parte dos sistemas que a gente mantém. Grande parte dos nossos cadastros nacionais se autenticam por meio dessa aplicação. Então, para poder o Poder Judiciário, servidores, magistrados, terem acesso ao sistema para gravação, sincronia e visualização das mídias, ele tem que ter acesso e perfil dentro do sistema corporativo. Muitas pessoas hoje já têm, e o procedimento para solicitação disso é via ofício, que é o CNJ, para que a gente crie os usuários gestores. A gente tem no corporativo a figura do usuário gestor do tribunal, onde a gente dá permissão a esse gestor a que ele cadastre os usuários daquele tribunal que vão ter permissão de sincronia e visualização das mídias. E o escritório digital é um outro software provido pelo CNJ, que tem um mecanismo de autenticação próprio, que é para a advocacia acessar aquele software que serve hoje basicamente para envio de manifestações processuais via MNI. E a gente se aproveita desse arcabouço de autenticação que a gente tem aqui no CNJ para poder, usando o seu mecanismo, também fazer a autenticação dos advogados. Sendo que para a advocacia, no primeiro momento, o acesso se dá apenas para a visualização das mídias, das audiências e sessões que foram gravadas por meio do Poder Judiciário. Uma das primeiras inovações é que também agora a gente tem permitido que ministérios públicos, e aqui faltou no slide também as defensorias, também tenham acesso, por meio do sistema corporativo, para poder visualizar as gravações das audiências que tenham sido realizadas por parte do Poder Judiciário. Então, a gente oficiou, alguns meses atrás, os ministérios públicos e as defensorias públicas para nos indicar quem seriam os gestores do sistema PJ Mídias por parte destes órgãos, para que eles possam também ter acesso ao sistema, acessar o portal do PJ Mídias e poderem assistir aos vídeos que lá estejam publicados. A funcionalidade base, quando ele nasceu lá na gestão do ministro Lewandowski, ele tinha uma ideia de ser um sistema somente de gravação e visualização de vídeos. Você gravava a audiência, uma audiência notadamente presencial, e você poderia sincronizar isso quando você tivesse acesso à internet, e ele estaria disponível nesse portal. Mas desde que o software entrou em produção e a gente veio notando algumas necessidades dos usuários, a gente portou algumas novas funcionalidades para dar mais capacidade à ferramenta e trazer um pouco mais de uso por parte do Poder Judiciário como um todo. A primeira grande funcionalidade, que é o cerne desse webinar, é a possibilidade de importação de vídeos. Então, a partir da versão que já está no ar já há um ano, mais ou menos,
o usuário não precisa necessariamente gravar a audiência dentro do software audiência digital. Ele pode ter gravado essa mídia num software externo, e aqui a gente está falando de software de videoconferência, a gente está falando de gravações locais, de um outro tipo de gravação por meio de sessão de áudio e vídeo dos tribunais, de alguma outra maneira, e você pode, com essa mídia já em formato MP4, fazer a submissão via audiência digital dessa mídia já existente para o software de visualização do PJMídias, do site do PJMídias. Isso vale tanto para audiências e para sessões. A gente tinha percebido, e na primeira versão do sistema, de todas as mídias eram consideradas públicas, os processos só poderiam ser incluídos processos públicos. A gente viu que isso trazia algumas dificuldades para alguns casos específicos, notadamente aqueles de processo com audiência criminal. Então, a gente criou uma funcionalidade de sigilo. A pessoa que está sincronizando a mídia na audiência digital, ela pode definir aquela audiência como sigilosa, e em isso fazendo, ela pode, por meio do portal do PJE Mídias, controlar quem são as pessoas externas ao órgão julgador que fez a sincronização daquele vídeo para poder acessar aquele processo, aquela audiência especificamente. Então, a gente já tem uma área de controle no portal do PJE Mídias, onde quem sincronizou ou quem é responsável por aquele órgão julgador possa indicar pessoas externas a este e-mail para poder visualizar essas mídias. E essa permissão de visualização se dá por meio do CPF da pessoa, que tem que estar autenticado e estar cadastrado no corporativo para esse acesso. Quarta funcionalidade, na verdade é a terceira, é a possibilidade de acesso por chave. Isso é uma coisa comum e a gente já viu vários sistemas processuais que dão esse tipo de funcionalidade, notadamente para intimações. Você intima uma determinada parte e você cria uma chave de acesso, e aí a pessoa, com essa chave de acesso, consegue acessar aquela intimação e alguns itens do processo eletrônico para poder tomar ciência e ter as suas ações, a pessoa que é externa ao judiciário. E a gente fez a mesma coisa aqui, a mesma abstração no PJE Mídias. A gente criou uma funcionalidade de acesso por chave, onde, por meio do PJE Mídias, a pessoa que fez a sincronização, que pertence ao órgão julgador, pode criar uma chave de acesso. Com essa chave de acesso em mãos, ela pode enviar por e-mail, por ofício, de alguma maneira, os usuários que ela gostaria que acessem e que não tenham usuário e senha do PJE Mídias, para que possam assistir aquele vídeo especificamente. Isso é bastante interessante quando você precisa disponibilizar alguma audiência para um ente externo que eu não tenho cadastro no escritório digital, ou que o Ministério Público ainda não esteja cadastrado no corporativo, por uma necessidade específica daquela audiência em questão. E estamos agora em formato de teste, em beta, por assim dizer, com o auxílio e a cooperação do TRT da 4ª Região, em utilizar esse mesmo mecanismo de importação de audiências e sessões de julgamento para fazer o upload de provas. Então, hoje, a gente percebe, com o advento do uso contínuo do processo eletrônico, que as limitações de tamanho de arquivo para o upload por meio das plataformas de processo eletrônico traz alguma limitação para os advogados e para as partes que precisam peticionar, principalmente as mídias. Então, às vezes, o tribunal tem lá uma limitação de 10, 15 mega por arquivo, e ele tem um vídeo de 200, 300 mega, ele tem que quebrar esse vídeo em 10, 15, 20 partes e fazer o upload dessas 20 partes. Isso é muito trabalhoso para o advogado, que tem que fazer isso na conta, e é também trabalhoso para o Poder Judiciário, que precisa baixar 20 pedaços de vídeo e assistir 20 pedaços de vídeos de forma separada, sem continuidade. Então, a gente proveu que está começando a testar também, e se bem sucedido, a gente vai avançar nessa implementação, de permitir que os advogados também possam usar o software audiência digital para fazer o upload de suas mídias para o PJE Mídias, para que o Poder Judiciário possa assistir essa mídia de uma forma contínua, sem maiores dificuldades, sem todos esses problemas que a gente tem enfrentado em relação ao processo eletrônico. Aqui eu mostro um pouquinho de como é que está o uso hoje. Esse gráfico ele mostra a partir do dia 16 de maio até ontem, e a gente tem aí tem percebido claramente um acréscimo do uso do sistema para armazenamento. Esse indicador é de quantidade de audiências que têm sido armazenadas, se não me engano, tenho quase certeza que esse é o número, de quantas audiências foram submetidas durante esse período.
Então, vocês percebem que tem um crescimento no dia 9 de julho, por exemplo, foram 570 submissões de mídias para o PJE Mídias, e a gente tem aí mais de 40 mil audiências já armazenadas na ferramenta e a cada dia crescendo mais. E também já temos quase 100 sessões de julgamento, que é uma funcionalidade que foi adicionada recentemente. Falando agora especificamente desse período que a gente está vivendo, período de pandemia, por conta do Covid-19, e lembrando um pouquinho lá daquele segundo slide, onde a gente tem um software que é composto por 3 componentes, e que um desses componentes tem de estar instalado na infraestrutura do tribunal, a gente percebeu que se o CNJ não provesse uma solução para armazenamento dessas mídias de forma emergencial, enquanto os tribunais não conseguem, não têm a disponibilidade de instalar essa parte de software na sua infraestrutura, a gente disponibilizou na nossa nuvem, que temos aqui no CNJ, um ambiente de sincronia sem custos para os tribunais e que pode ser usado por todos os tribunais sem a necessidade efetiva de instalação do produto na ponta. Então, a gente tem hoje disponibilizado aqui no Conselho Nacional de Justiça um pedaço de software que é o que a gente chama de sincronizador, onde qualquer usuário de qualquer tribunal que tenha acesso ao PJE Mídias pode submeter as suas mídias durante esse período de pandemia, sem a necessidade da instalação do software no âmbito do tribunal. Aqui, o CNJ tem provido, por conta de termo de cooperação, que foi firmado, se eu não me engano, depois o Dr. Braulio me corrige, mas acho que foi em maio, que foi assinado o termo de cooperação com a Cisco, a gente tem provido para o Poder Judiciário uma plataforma de videoconferência que tem sido usada de forma gratuita, e que a gente tem mais de 15 mil usuários hoje na plataforma que estão fazendo suas audiências e sessões de julgamento por meio do software BEX, que é provido pela Cisco. E aqui mostra um pouquinho o fluxo de como funciona isso e como o PJE Mídias pode vir complementar, como é que o PJE Mídias entra nesse processo, desde a realização da audiência até a sua gravação e a disponibilização posterior desse vídeo para que se possa assistir e ter se armazenado e possa se assistir. Como é que funciona basicamente? Lá no Webex, quando você está fazendo a sua reunião, e quando vocês estão vendo aqui o Webex, pode-se fazer a abstração do software que você estiver utilizando para a videoconferência na sua conta. Os tribunais têm utilizado outros softwares, ou então mesmo tem feito a gravação por meio do software externo, como o OBS, mas o que importa é que dentro dessa ferramenta de videoconferência, para fins de audiência, sessão de julgamento, tem-se a funcionalidade de gravação. Para o caso específico do Webex, quando você grava uma audiência, ao fim da realização da videoconferência, ele te salva um arquivo no formato MP4, na própria máquina do usuário, que foi o host daquela videoconferência, e com este arquivo MP4, você utiliza uma audiência digital, com aquela funcionalidade de upload de audiências, sincroniza isso e ela passa a estar disponível no portal do PJE Mídias. Então, a nível muito macro, a gente consegue, o CNJ tem provido uma solução sem nenhuma necessidade de instalação por parte do tribunal, tanto para a realização das videoconferências, até o processo de disponibilização futura daquela audiência gravada e disponível de forma gratuita, sem nenhum tipo de custo ou necessidade de instalação de qualquer software por parte da infraestrutura ou qualquer tipo de contratação necessária por parte do tribunal. Aqui esse gráfico demonstra para a gente um pouco como é que está a utilização desse sincronizador provido pelo CNJ. E a unidade de medida é dias e a quantidade em giga que a gente está guardando de mídias no nosso sincronizador. Lá em maio, dia 20 de maio, a gente tinha apenas 4 GB de dados lá armazenados e ontem, ou antes de ontem, a gente já tinha mais de 789 GB de dados armazenados. Isso tem crescido, o que demonstra que a solução tem sido bem aceita e tem sido bem utilizada por parte dos tribunais. Acredito que talvez o que falta realmente é mais ações como esse, um webinar, que possam mostrar para o Poder Judiciário que a solução existe, que ela está disponível, que ela pode ser utilizada por todos, para que todo mundo tenha a possibilidade de usar e continuar o crescimento do uso da aplicação. Quais são os nossos próximos passos? Qual é a nossa ideia daqui para frente? A gente já disponibilizou tudo isso que a gente falou, já está disponível, já está apto para uso. E aí,
os nossos próximos passos se a homologação, o projeto piloto com o TRT da quarta mostrar-se bem sucedido, nós vamos criar uma nova versão do software da escritório de audiência digital com um módulo específico para advogado, para que ele possa fazer um piloto de suas provas, e isso está disponível para que o Poder Judiciário, o Ministério Público, defensorias e a própria advocacia possa ver essas provas por meio do portal. Nós vamos também fazer a integração com a nuvem de serviços, vocês que têm acompanhado os webinars de automação avançada do PJE, que ocorre todas as sextas-feiras. Tem visto que o PJE tem trabalhado no conceito de nuvem de serviços, né? E o PJE Mídias, muito em breve, vai ser mais um dos serviços providos por meio dessa nuvem. Então, nós vamos nos registrar essa plataforma de serviços que tem sido disponibilizada para o softwares e módulos de serviços do PJE, e logo após esse registro, nós vamos fazer a integração com os PJEs nas pontas, que para mim é a fronteira final, é o que falta na cola para que tudo se ocorra de uma forma mais fluida. O que nós estamos trabalhando agora, e isso já está no backlog para a próxima sprint, é permitir que, após a sincronização via audiência digital daquela mídia, daquela audiência, vinculado a um determinado processo e disponibilizado no portal do PJE Mídias, sai uma notificação via EMI ao PJE, ao sistema eletrônico que encontra-se na ponta, para que seja juntada uma certidão automática de disponibilização daquela mídia. Então, a pessoa, se ela acessar pelo PJE ou pelo PJE Mídias, ela vai saber da existência de uma mídia vinculada àquele determinado processo, sem a necessidade de juntada manual de uma determinada certidão no processo eletrônico, aos autos do processo. Então, a gente já está trabalhando nisso. Para mim, essa é a cola que falta para que tudo isso ocorra de uma forma unificada e fluida, e já é a nossa próxima atividade. Aqui eu só deixei a nível de informação qual é o link de acesso ao PJE Mídias, ao portal do PJE Mídias. Lá você acessa via corporativo, com seu login sendo corporativo, ou se for da advocacia, com seu login sendo via escritório digital. Lá vai ter a possibilidade de download do software audiência digital. E esse segundo link traz mais informações. Aqui a gente fez um overview bem rápido do que tem, do que é possível, mas nessa página, e a gente vai disponibilizar depois dessa apresentação para todos, nessa página a gente tem diversas informações do que é o projeto, quais são os atos normativos a que eles estão vinculados, e também diversos tutoriais de utilização do sistema. De forma muito rápida, era isso que eu gostaria de dizer. Agradeço a todos a paciência, a audiência nesse nosso webinar. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida que for necessária. E é isso. Doutor Braulio. Obrigado, Thiago. Só lembrando assim, gente, como o número de perguntas está grande, e ali no YouTube tem perguntas e boa tarde, né? E aqui é fulano e tal, e aí já tem gente começando a interagir entre eles e tal, isso é bom, mas aí o assistente de palco aqui não está conseguindo responder tudo. Então, eu estou copiando isso e, ao final, quando a gente terminar as apresentações, a gente vai tentar responder tudo para vocês, tá? Eu estou organizando aqui para poder responder ao final. Eu vou pedir aí ao Lucas que libere aí o vídeo e a câmera, e vou te passar, Lucas, para você fazer a apresentação mostrando a aplicação funcionando, como a gente combinou. Beleza? Manda ver, Lucas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou servidor do Departamento de TI do CNJ, e eu vou fazer uma rápida apresentaçãozinha de utilização da ferramenta dentro desse fluxo que foi apresentado pelo Thiago, utilizando ela para importar um vídeo que pode já ter sido gerado pelo Webex, e mostrar que a ferramenta não é nenhum bicho de 7 cabeças, ela é um processo relativamente muito simples, e dá realmente um rumo, né, para a utilização da ferramenta para quem ainda não conhece ela. Então, deixa eu compartilhar aqui. Muito bem. Então, a primeira coisa, acessando aquele endereço do sistema, né, de mídias.pje.jus.br, com o usuário cadastrado, a primeira coisa que poderia ser feita seria o download do instalador do Audiência Digital,
e é o programa utilizado para realizar a importação do vídeo upload para o PJE Mídias. Para fazer o download, basta vir aqui no menu superior esquerdo, clicar em download, baixar o instalador e realizar a instalação. Após instalado o programa e aberto ele, a gente vai ter essa tela aqui, que é a tela inicial do programa. No caso aqui eu já tenho algumas audiências já cadastradas, mas eu vou fazer o processo desde o começo para a importação de uma nova audiência. A gente acessa o menu, vem aqui na opção de importar vídeo audiência e coloca algumas informações básicas do processo, como o número dele, eu vou pegar uma que eu tenho, seleciono o juiz, o tipo de audiência, ele vem com alguns tipos já pré-cadastrados, mas outros tipos podem ser cadastrados, né, nas opções do menu. Eu vou colocar esse daqui como instrução, seleciono o horário, o dia que ela foi realizada, e seleciono então o arquivo para importação. Eu vou pegar apenas um aqui de teste que eu tenho, vou colocar que esta é uma descrição de áudio de teste. Vou concluir. Poderia adicionar informações de participante, como, por exemplo, pessoa 1, que pode ser o autor da ação. Posso adicionar outra pessoa, que pode ser o pessoa 2, pode ser o promotor de justiça, e colocar outras informações, colocar temas também, mas eu vou me abster aqui para ficar uma coisinha bem simples, e clique em finalizar. Feito isso, a audiência já está importada. O que falta fazer, antes de enviar, é a gente assinar ela. A gente pode selecionar múltiplas audiências, no caso eu vou só selecionar essa desse teste nosso. Eu vou clicar em assinar. Eu estou com o meu token conectado aqui. Eu vou clicar no botão de assinar audiências. Ele deveria abrir a telinha para pedir minha senha. Ele não pediu porque eu já me autentiquei anteriormente aqui. E a audiência foi assinada. A gente pode voltar então para a tela principal, seleciona a audiência e dessa vez eu seleciono sincronizar. Me autentico. O programa vai realizar o processo de sincronização e vocês podem perceber que ele efetua o envio da audiência em partes, né? Isso acontece porque se houver alguma falha de transmissão, a aplicação ela é capaz de continuar a partir do ponto em que houve falha, sem que tenha que fazer o envio todo desde o começo. Terminada a sincronização, a gente recebe essa mensagem. Eu vou fechar aqui e isso já foi enviado então para o serviço sincronizador do PJE Mídias. Agora, para visualizar esta audiência, a gente pode acessar, vou acessar o nosso ambiente de testes aqui. Eu posso pesquisar pelo número da audiência que nós sincronizamos. Ela vai aparecer aqui. Basta clicar nela. E o vídeo já está aqui disponível, né, para visualização. Uma coisa, agora eu vou explicar uma coisa interessante, né, que é a parte do sigilo de audiência e também a parte de acesso para usuários a partir de chave, usuários que não sejam cadastrados no sistema. Primeira coisa, para ativar o sigilo, eu poderia ter colocado ou no momento da sincronização, ou eu posso colocar aqui. E feito isso, essa audiência ela só estará disponível para ser visualizada por usuários que pertençam ao mesmo órgão de sincronização dela. Para a gente permitir que outros usuários possam visualizá-las, a gente precisa adicionar o CPF dessas pessoas nesse campo e adicionar aqui, como por exemplo, um advogado acessando ou uma parte que vai acessar pela chave de acesso. Para gerar a chave de acesso, basta clicar nesse botão de gerar chave. Gerada a chave, ela vai aparecer aqui. Nós podemos clicar nesse botãozinho aqui para copiar o link, né? Ou então entregar essa chave para a parte relevante. E com essa chave, eu vou fechar aqui, né? Vou sair.
E com essa chave, a pessoa poderia acessar o sistema. Nessa opção de chave por acesso, ela vai preencher o CPF dela, vai colocar um e-mail de teste, o e-mail dela, e já vai poder visualizar a audiência. Então, é um processo realmente muito simples, né? Nesse pequeno, curto período de tempo aqui, a gente já fez todo o procedimento de importação no audiência digital, assinatura, sincronização, visualização, criação de chave e ainda acessão como usuário externo. É realmente um fluxo muito direto. Aqueles links que estão no slide final da apresentação do Thiago, que vai ser disponibilizado para vocês, leva a essa página, onde tem informações de cadastro, como ter acesso ao sistema. Tem uma página muito interessante de tutoriais, onde nós criamos vídeos curtos, né, de 1 a 2 minutos, geralmente, explicando como fazer cada uma dessas partes principais de utilização do sistema. Então, sempre que algum usuário tiver com alguma dúvida, a gente pode, para facilitar o suporte pelos tribunais, os seus usuários, né, nós recomendamos que acessem essas páginas, né, e orientem os usuários a acessarem essas páginas e verifiquem esses vídeos. Então é isso, eu vou devolver agora a palavra, agradeço a todos, vou devolver a palavra agora para o Dr. Braulio, continuar a apresentação. Obrigado, Lucas. Eu anotei aqui algumas perguntas. Peço que o Thiago e o Lucas fiquem aí conectados para eu poder, se eu não conseguir responder aqui, eu passo para vocês. Foram perguntas que eu compilei lá do YouTube, e aí eu vou respondendo aqui, e à medida que for possível, eu vou acrescentando, tá? Tem uma questão aqui do Gervás. Eu vou na ordem que vocês apresentaram lá e depois a gente vai avaliando aqui e, se for o caso, vamos atualizando. Mais uma vez, nós não vamos falar aqui especificamente de questões relacionadas ao WebEx. Para o WebEx existe um e-mail de acesso, um e-mail que vocês podem enviar dúvidas, não é isso, Thiago? Ou é direto no... a gente usa aquele e-mail, o que o pessoal tem feito? Usa o e-mail ou usa os sistemas nacionais? Algumas pessoas têm submetido via sistemas nacionais, mas o canal oficial para atendimento de demandas sobre a utilização do WebEx é o videoconferência.nacional@cnj.jus.br. A gente tem um canal específico direcionado com uma fila única para dar a devida vazão a esse tipo de chamado. Beleza. Então, as dúvidas específicas do WebEx, vocês podem pegar lá. Gervásio Teixeira, fiz uma audiência para ouvir 4 testemunhos. Posso upar 4 vídeos separadamente, identificando que são uma única audiência, ou tem que ser um arquivo único e juntar os 4 arquivos em um só? Aí é o seguinte, primeiro, aí o WebEx, se for no WebEx, tem relação. No WebEx você pode iniciar uma gravação, você pode pausar e reiniciar a gravação, não é isso, Thiago? Perfeito, é isso mesmo. E ele fica no mesmo arquivo. Isso. Então você poderia, no WebEx, fazer isso. Da mesma maneira que no Audiência Digital, para o PJE Mídias. Lembrando, como o Thiago falou lá no início, a primeira versão do PJE Mídias era, e aí como ele é um produto, é um pacote, a ferramenta de desktop que nós estamos usando hoje para levar a videoconferência, ela é uma ferramenta para gravar audiências presenciais. E essa ferramenta, ela tem essa funcionalidade de você dar um pause no vídeo. Se você parar, aí você tem que recomeçar uma audiência. Mas se você fizer um pause, e você pausar aquela gravação, você pode depois continuar a gravação e ela fica no único arquivo. Então, o upload de vídeos, ele é um arquivo só, mas na gravação original você pode fazer essas pausas. Se você fizer vários arquivos, você vai ter que você vai ter que subir vários arquivos de várias audiências. Só complementando, doutor Braulio, essa pergunta, além de você ter essa funcionalidade de pausa e continuação,
O próprio PJ Mídias, inclusive, isso para as audiências que são submetidas, não gravadas dentro do audiência digital, mas feitas no upload via audiência digital, elas permitem você fazer a marcação no próprio audiência digital. Neste minuto é a parte tal, neste minuto é a parte tal que está falando, neste minuto é o depoimento tal. Você tem lá no audiência digital uma área de pessoas e temas. Então, você pode colocar aqui em determinados minutos do processo você teve um tema que foi tratado. E aí, no software de visualização, de modo similar ao YouTube, essas marcações aparecem. Então, você pode clicar naquele minuto específico e o vídeo vai ser adiantado para aquele momento, daquela gravação, e você consegue enxergar, ver só a partir daquele determinado depoimento que é o que te interessa naquele determinado momento. Isso. Bem lembrado, Thiago. Essa funcionalidade está dentro do audiência digital. Quando você fizer o upload, antes de fazer a sincronização, você pode fazer essas marcações. O Lucas mostrou lá. Aliás, Lucas, você poderia prepara um aí e põe esse ponto para a gente mostrar como é que faz. Se você puder recuperar e aí exibir aqui daqui a pouquinho, seria legal. Ok. Tá? Enquanto isso, aqui a Elisângela diz o seguinte: se hoje eu importar a audiência realizada ontem, não consigo alterar a data. Ele sempre salva com a data da sincronização e não a data da realização. O Lucas já disse que isso foi identificado e na próxima versão do audiência digital isso vai ser corrigido para que você coloque a data da audiência. Sobre essa funcionalidade nova, que é para o advogado sincronizar, ela está em piloto no TRT da 4ª Região, no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Eles estão testando isso e assim que estiver pronto a gente vai liberar. Lembrando apenas que essa funcionalidade ela vai ser uma opção do tribunal, porque o armazenamento vai ser no tribunal. Aí o tribunal que vai decidir como é que ele vai fazer esse trabalho. Tem uma pergunta aqui se o TJ Tocantins já está cadastrado e utiliza audiência digital e PJ Mídia. Aqui eu vou juntar com uma outra pergunta que foi feita lá por um TRT sobre o uso do PJ Mídias. O CNJ tem um sistema que monitora os chamados sistemas corporativos, que são os cadastros. Todos os tribunais podem cadastrar usuários no sistema no corporativo e dar o acesso a essas ferramentas como o PJ Mídias. E cada tribunal tem uma ou mais pessoas que são os cadastradores, por assim dizer. São as pessoas que têm essa função de master, de cadastrar as pessoas do tribunal e vinculá-las a um sistema. Então, vamos imaginar o seguinte: o PJ Tocantins quer usar o PJ Mídias, ou um servidor, um juiz, uma vara lá quer usar o PJ Mídias. Para fazer isso, ele precisa estar, esse usuário precisa estar no corporativo nosso, vinculado ao PJ Mídias. Cada tribunal tem uma pessoa que gerencia essas contas. Como é que a pessoa faz, Thiago, para saber quem é o representante do seu tribunal no corporativo? Se ela não tiver essa informação. Porque às vezes está na corregedoria, às vezes na presidência, depende do tribunal. Hoje tem que ser aberto um chamado para a gente. Eles podem nos ligar, mas como a gente está no período de pandemia e a gente está fazendo só atendimento remoto, está todo mundo em home office, o ideal é mandar um e-mail lá para os sistemas nacionais@cnj.br e a gente responde dando informação de quem é o administrador daquele tribunal, ou então informando que naquele tribunal ainda não há um administrador cadastrado. Perfeito. E aí a gente informa isso e você pode fazer este cadastro. Vamos lá. Aqui o doutor Marivaldo, boa tarde. Um dos problemas atuais de cada vídeo está sendo tratado como audiência separada. Aí tem essa questão, Marivaldo, de ou você grava num só, ou senão você vai ter que mandar. O sistema não separa dentro de um mesmo conteúdo os vídeos. E não é preciso se preocupar tanto com o tamanho, porque essa solução do audiência digital, ela foi construída justamente para permitir um envio por pacotes, né, Thiago? Você pode explicar um pouco isso? Por que ele não onera a rede? Durante a apresentação, eu informei que os grandes problemas do processo eletrônico é a limitação do tamanho máximo da mídia que pode ser juntada, uma por vez ao processo, por conta das limitações que existem no protocolo de rede, do limite da internet do usuário versus a internet do tribunal.
para fazer essa submissão. E como as mídias de gravação são notadamente mídias de grande volume, de grande tamanho, a gente tinha que dar uma solução na audiência digital para que se pudesse fazer esse upload de forma fracionada, de forma a não onerar nem a internet do usuário e também não onerar a internet do tribunal que vai receber o tribunal que vai receber essa informação, e também permitir funcionalidades como, por exemplo, o resumo de uma sincronia que falhou pela metade. Então, como é que funciona na audiência digital? Se o vídeo tem, sei lá, 500 megas no final, porque foi uma audiência longa, o software de audiência digital quebra esse arquivo em pedaços de 3 megas, e ele vai fazendo o upload. O Lucas demonstrou isso na sua apresentação, que ele pode ir fazendo o upload, ele mostra lá, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 5 de 50, 49 de 50, 50 de 50. Ele quebra em quantos pedaços forem de 3 megas e vai fazendo o upload desses pedacinhos. Quando termina todos os pedaços, o software de sincronização que está instalado no tribunal faz o merge, faz a união desses pequenos pedaços na mídia grande, guarda ela na sua infraestrutura e manda o link para o software do PJ Mídias. Com esse tipo de abstração, a gente consegue fazer com que o arquivo possa ser mandado em pequenos pedaços. Se der um problema na parte 40, e eram 50 partes, e você mandar sincronizar de novo, ele recupera e ele reinicia da parte 41, então ele não faz o upload da mídia toda de novo, e você pode ir fazendo de conforme a disponibilidade da internet. Então, muitas vezes, você está num local onde você não tem internet, você tem uma qualidade de internet muito baixa, você só deixa ali o software pronto, à medida que a internet for estando disponível, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que termine todos aqueles pedaços daquela mídia efetivamente, e ela passa a estar disponível para utilização lá no portal. Ok, obrigado, Thiago. Aí, o pessoal está pedindo para repetir. Aí, Isabelle, se puder repetir os 2 e-mails lá. Ah, Isabelle já estão colocando lá o e-mail de dúvidas. Eu vou continuar aqui com relação às dúvidas de vocês. Se o CNJ definiu uma diretriz para o tempo de retenção dos vídeos gravados, o que nós estamos fazendo? Para esse período da pandemia, conforme a portaria da presidência, nós vamos ficar com esses vídeos, mas depois que terminar isso, nós não vamos mais armazenar. Aí o tribunal vai ter que criar uma estrutura lá para poder, a partir daí, gravar os seus vídeos. Então, é interessante que os tribunais comecem a se preparar para isso, né? Tem uma servidora aqui, Catarina Carvalho. Eu sou estagiária que auxilia o juiz das audiências, eu trabalho com o PJE, eu tenho que requisitar para o meu tribunal o acesso, como é que eu faço se eu não uso o PJE? O PJE Mídias foi construído de uma maneira que não importa qual é o sistema processual que você use, você consegue usar o PJE Mídias. Pode ter alguma dificuldade lá no futuro, quando a gente fizer a integração daí do lado do sistema do seu tribunal, vai ter que ter alguma integração se quiser agregar outras funcionalidades, como, por exemplo, informar no sistema que existe uma mídia anexada. O Afonso Fernandes. O PJE Mídias tem uma ferramenta que é a possibilidade de marcar notas que possibilita acesso direto no momento da gravação de cada processo é apregoado. Como fazer antes de sincronizar? Isso já, o Lucas... Você já preparou aí, Lucas? Eu acho que você mostrou. Preparei aqui. Então, vamos mostrar aqui agora como é que faz. Isso. Vou exibir a sua tela, o compartilhamento. Tudo bem, eu estou de volta aqui com... Tá. Você vai fazer o upload do vídeo. Isso. Vamos lá, eu estou vindo aqui na parte de importação e eu vou fazer uma nova importação aqui rapidamente, só para explicar como isso pode funcionar. Seleciono aqui o vídeo. E como é que funciona? A gente primeiro, o que é uma marcação aqui, né? Ele é uma vinculação, ele funciona como uma espécie de um capítulo de um filme. Então, a gente pode vincular algum acontecimento a um período, a uma marcação de tempo. Então, primeira coisa, eu preciso adicionar algum participante. Eu vou colocar aqui pessoa 1, pessoa 2,
e vou falar que tem uma parte, um dos temas dessa audiência é depoimento. E vou falar que tem um outro tema de teste. Como é que funciona? Nessa tela aqui, a gente pode ir passando pelo vídeo, a gente seleciona uma pessoa em um tema e clica em adicionar marcação. Ele vai adicionar as marcações aqui, né, no tempo que a gente quer. Então, eu posso selecionar a pessoa 2, depoimento, adiciono marcação, e a gente vai adicionando marcação ao longo do vídeo. Finalizo, e a partir daqui é igual a outra demonstração que eu fiz. A pessoa vai assinar e vai enviar. Como é que isso aparece no portal, né, quando a pessoa vai visualizar? Eu vou trazer uma aqui que eu já preparei, que eu já sincronizei. Está aqui. Então, nesse caso aqui, eu estou visualizando o vídeo, né, eu abri a audiência, e ela aparece aqui, marcações, tem a pessoa 1, autor, e está falando sobre depoimento no tempo de 4 segundos. A gente pode simplesmente clicar aqui, e ele vai me levar para o tempo, né, que estava lá. Eu posso clicar nessa outra parte aqui, e ele vai levar para esse outro tempo. Ele funciona basicamente como um capítulo, similar a capítulo de DVD, de filme, alguma coisa desse tipo, só que ele vincula um participante, né, a um tema e um período de tempo. É bastante simples. Obrigado. Ok, Lucas, muito obrigado. Vou continuar aqui com o nosso trabalho aqui. Vamos lá. É bastante pergunta, não sei que hora que nós vamos sair daqui. Vamos lá. Aqui. Marcar notas, a temporalidade dos vídeos deve seguir o processo juntado, isso mesmo, o Marivaldo já respondeu lá. Suporte a gente já informou. Já respondemos sobre o repositório. Aqui, Dr. Braulio, a questão do sistema salvar cada arquivo como uma audiência. Aliás, uma coisa que eles disseram aqui, Tiago, é que parece que é isso, né? Quando você vai pausa e vai reiniciar, você tem que dar um outro nome, senão ele grava por cima, no Webex. Nós não temos hoje... A questão é assim, se você tiver vários arquivos, no PJM você não tem como juntar. Você teria que fazer isso antes para poder exportar, senão você tem que fazer... Cada vídeo seria um arquivo de audiência. Você poderia fazer vários, não fica bom, mas é o que hoje é essa funcionalidade. A gente não tem dentro do audiência digital uma ferramenta para juntar os vídeos de novo. Essa é uma coisa que nós podemos colocar no backlog, ou você usar uma solução que junte isso. O histórico e os logs da audiência digital ficam gravados na nuvem, ligados ao login do usuário, podendo ser recuperados em qualquer máquina em que o login for feito. Não entendi essa pergunta aqui. Posso essa foi uma das que eu anotei. Enquanto o software, o audiência digital, ele é um software que foi preparado, e isso é da sua concepção, ele foi pensado para poder ser utilizado de forma totalmente offline durante a gravação. Então, imagine que a gente tinha um contexto onde as audiências estavam sendo realizadas presencialmente nos tribunais, e você tem realidades e realidades. Você tem comarcas em capitais que têm uma disponibilidade boa de internet, e você tem comarcas em regiões do país onde a internet não tem a maior qualidade possível, e nós estamos falando de arquivos de mídia que geralmente consomem uma grande quantidade de banda para envio e recebimento. Então, enquanto o software está sendo gravado, enquanto a mídia está sendo preparada no audiência digital, ele está todo local. Então, os logs e as marcações, elas estão todas locais, armazenadas apenas no audiência digital. Quando ele é sincronizado, quando você assina digitalmente, passa pelo processo de sincronia, e esse processo é bem sucedido, essa informação passa a estar disponível tanto na infraestrutura do tribunal, naquele software intermediário, como no portal do PJE Mídias. A partir deste momento, as 3 pontas têm informação, tanto o software de audiência digital no desktop, quanto o software de sincronização, quanto o portal do PJE Mídias. Mas por essa característica de poder ser um software trabalhado em modo offline, antes da sincronização, essa informação fica só no audiência digital. Trocando miúdos, o que acontece é, se você não sincronizar aquela mídia,
ela está disponível só no contexto daquele determinado desktop onde está instalado a audiência digital. Pós-sincronia, ela está disponível no portal para consulta. Legal, Thiago, obrigado. Tem uma pergunta aqui sobre a questão do segundo grau, porque no segundo grau, diferente da audiência que você grava por o referência ao número do processo, no segundo grau é por sessão, né? Como é que ele grava um arquivo de sessão, que você vai escolher que é julgamento, e como é que ele pesquisa? Pela data? Como é que ele faz a pesquisa da sessão de julgamento? Acho que o Lucas pode até demonstrar para poder ilustrar como é que é a questão de sessão de julgamento. O portal, o software desktop de audiência digital, ele tem dois menus de importação. Um de importação de audiência e um de importação de sessões de julgamento. O de importação de audiência, o que difere o formulário de um e de outro é basicamente a necessidade de informar o número do processo. Quando você está sincronizando uma audiência, você tem que vincular a um número, ao número de processo. Quando você está sincronizando uma sessão, você não informa o número, você informa o descritivo daquela sessão e uma data na qual ela ocorreu. E aí, lá no portal do PJ Mídias, você pode consultar tanto pelo número do processo para o caso de audiência, como por um range de datas para os uploads que foram feitos de sessão de julgamento. Acho que se o Lucas puder demonstrar rapidinho a tela de consulta do PJ Mídias, acho que fica bem claro para a gente ilustrar o que está sendo dito. Muito bem, eu estou compartilhando aqui a tela, aquela tela inicial, né, logo após a autenticação do PJ Mídias, e a gente tem aqui duas pesquisas, né, por audiência ou por sessão. A gente coloca um filtro de data, se desejar, e seleciona o tribunal. No caso, eu vou selecionar aqui o CNJ, porque eu estou no ambiente nosso de teste, e eu sei que tem um bocado aqui de sessão nossa. É realmente muito simples. No lado da audiência digital do programa, basta vir aqui na outra opção de importar vídeo de sessão. Ele tem algumas informações a menos, né? Mas o processo é basicamente o mesmo. Isso. Perfeito. Obrigado, Lucas. Vamos lá. Tivemos que reinstalar o audiência digital, essa é a pergunta do Rogério Xavier, e não aparece na tela das audiências que exportei antes do PJ Mídias. Consigo consultá-las, perdi o acesso na tela da audiência digital. Bom, se ele já sincronizou, ele consulta direto para o portal, né? Quando ele reinstala, ele perde essas informações? Ele escreve por cima? Lucas? Eu não sei dizer, eu não lembro exatamente, vai depender do que aconteceu, né, na instalação em particular. Mas, independente de qualquer coisa, é esperado que os arquivos que ele possa já ter gravado ou importado no sistema não sejam deletados. Eles vão estar lá na pasta de instalação da aplicação, numa pasta de vídeos, né? Claro que se a pessoa também não tiver excluído, né, utilizando o programa, e no pior dos casos, eu imagino que possam ser recuperados e importados novamente na nova instalação do programa. Em qualquer outro, se estiver acontecendo algum outro problema desse de falha técnica, não sei porque houve a reinstalação, a gente pede sempre para mandar, abrir um chamado, né, enviando naquele e-mail dos sistemas nacionais, do CNJ, para a gente analisar caso a caso. Inclusive, doutor Braulio, eu estava acompanhando aqui no YouTube, umas 2 ou 3 pessoas perguntaram para a gente confirmar quais são os e-mails de atendimento. Em relação ao PJ Mídias, o e-mail de atendimento nosso é o sistemasnacionais, tudo junto, @cnj.jus.br. Enviando e-mail para esta caixa, identificando que é um chamado relacionado ao PJ Mídia, ele vai cair junto da nossa equipe para o atendimento a essa aplicação. Problemas relacionados ao Webex, o uso do Webex e não do PJ Mídias. O e-mail para atendimento é o videoconferência.nacional@cnj.jus.br. Ok. O sistema PJ Mídias, obrigado, Thiago. Rodrigo Rodrigues. O sistema PJ Mídias dispensará, portanto, a gravação de audiência e sessões nos autos para os tribunais que utilizam o sistema SAG? Sim, já pode ser um outro sistema, você vai conseguir usar o PJ Mídias. Após salvar um MP4, pergunta da Marina Lopes, após salvar em MP4 a mídia do computador do usuário e importar para o PJ Mídia, esse arquivo já pode apagar no computador? Qual é o tamanho suportado para importar?
Eu sugiro que você primeiro confira se ele está publicado lá no PJM Mídia, se está disponível no portal, tudo certinho, aí você poderia apagar do seu computador. É sempre bom deixar um pouquinho de tempo, confirmou lá, está ok. Não tem limite de tamanho, né, Thiago? Exatamente. Exatamente. Como a gente falou anteriormente, em uma das perguntas anteriores, como o upload dessa mídia se dá no que a gente chama de chunks, ou pedaços, ou pequenos pedacinhos de cada vídeo, o tamanho final dele não importa. Pode ser um vídeo de 10 MB, pode ser um vídeo de 50 MB, pode ser um vídeo de 1 GB. O que importa é que a audiência digital, de acordo com o limite da internet do usuário na ponta, vai fazer o upload de 3 em 3 MB até completar o tamanho total do arquivo, independente dele qual for. E isso estando sincronizado, é feito o mesh na estrutura do tribunal e guardado no software de armazenamento. Legal. O TRT Minas, pergunta do Gustavo, o TRT Minas Gerais utiliza o G Suite como solução de comunicação e colaboração e gostaria de saber se é possível integrar o PJM com o Google Drive para o armazenamento das audiências gravadas. Acho que nesse momento, não sei. Acho que não, né? Só se ele usar aquele padrão aqui, no padrão S3, né? A grande questão é, se o Google Drive, o Meet, lá do Google, porque o G Suite para reuniões, colaboração, se não me engano, utiliza o Google Meet. Isso. Ele utiliza o Google Drive para armazenar as gravações. Se for possível, no Google Drive, exportar essa gravação para um arquivo local na máquina do usuário no formato MP4, aí você pode usar uma audiência digital para poder fazer o upload disso. Que é o que é feito, por exemplo, do Webex. Agora, guardar no Google Drive, aí vai depender. Pois bem, só para completar, essa questão surgiu, eu lembro um outro tribunal perguntando, não é possível a gente substituir o componente do S3, que é onde a gente armazena, pelo Google Drive. O S3, na verdade, a gente usa a API S3, né? E ele pode ser implantado de diversas formas. Mas o Google Drive, por sua natureza, o tipo de produto que ele não expõe uma API S3, né? Poderia-se, talvez, criar um tradutor, mas, assim, não seria um uso suportado, acho que, pelo próprio Google e também indo muito além do escopo do nosso projeto. Exato. Ok, Lucas. Paulo Pacheco, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já está cadastrado junto à PJM Minas. Para entrar, é possível acessar com login e senha funcional? Não. O usuário precisa estar cadastrado, se é um usuário interno, ou do Ministério Público, ou Defensoria, no corporativo do Conselho, como nós orientamos. Se é um advogado, ele tem que usar o cadastro do escritório digital. Então, Braulio, até complementando essa pergunta, acho que cabe complementar com uma outra pergunta do usuário, que foi feita pela própria plataforma, tentando abrir a área de perguntas aqui. Foi feita a pergunta pelo Crisóstomo, que diz assim: uma das coisas que sempre me pergunto é o que é do processo e o que pode ser separado. Quando penso no PJM, eu acredito que ele não deveria ter um login próprio. Ele deveria ser parte do PJE e ser uma das abas do processo, que seria uma de suas características, ou seja, deveria compartilhar o processo de autenticação com o próprio PJE. Isso é uma coisa que no passado não era possível, porque a gente não tinha um sistema de autenticação único relacionado ao PJE. A gente tem agora um login unificado, um single sign-on, que vai ser utilizado por todos os PJEs, e o caminho natural talvez seja a gente ter mais um formato de autenticação, que é a autenticação do próprio PJE. Por que eu não posso fechar com uma autenticação única vinculada especificamente ao PJE? Porque a ideia do PJE Mídias não é ser um software que atenda somente ao PJE. Então, usuários de outros processos eletrônicos também têm que ter a possibilidade de poderem se integrar, de poderem utilizar a aplicação. Então, para isso ser viável, a gente precisa de um autenticador externo. E o autenticador externo provido hoje pelo CNJ é o corporativo. Exato. Ok. A Manuela pergunta: posso acessar o sistema com token ou só com CPF? Hoje é com o seu cadastro corporativo, que é o CPF. O Joaquim pergunta se em algum lugar tem um passo a passo por escrito. Sim, a gente está colocando isso tudo no portal do CNJ. Lá na parte do PJE tem um link PJE Mídias. E lá a gente está colocando vídeos, orientações, tudo que você precisa, além de ter por escrito. O Igor pergunta se a função do secretário de audiência vai deixar de existir. Eu uso o PJE Mídia há muito tempo, antes de estar convocado a utilizá-la na vara. A função do secretário de audiência muda, ele passa a ser aquela pessoa que vai operar o sistema,
selecionar, fazer as marcações um para o outro, pelo menos na minha sala de audiência faz isso hoje. Escreve menos e clica mais. Muda um pouquinho. Aqui a mesma coisa dos vídeos sincronizados. Aqui os sincronizados não aparecem mais, o Lucas mencionou ali que você, em uma questão específica, nos procure. Vamos lá. Pergunta da Alexandra Aragão. O procedimento para ter acesso ao PJMIDs, por exemplo, numa sessão judiciária, ter o contato com o tribunal e não da sessão com o CNJ? No corporativo, esse coordenador é por tribunal, né, Thiago? Não é por sessão judiciária, né, no caso da Justiça Federal. É por tribunal. Por A gente tem um tribunal. administrador do tribunal. No tribunal, isso. Assim, o corporativo até permite que isso pudesse ser fracionado, porque a árvore de órgãos do corporativo é uma hierarquia. Usando o conceito de árvore, você tem o PRF, você vai ter a subseção judiciária, você vai ter lá as varas que estão vinculadas à subseção. Mas, por padronização, a gente preferiu criar o administrador do tribunal e ele fica responsável, e pode ser mais de um tribunal, não precisa ser um único administrador regional por parte daquele tribunal. Essa pessoa vai ser o ponto de acesso para todos os outros cadastros, independente da posição dele dentro daquele determinado tribunal. Uma pergunta aqui da Patita Sevilla. Então, o PJE grava e gera mídia também, é isso? Ele não apenas importa os vídeos do PJE? Sim, originalmente, ele foi feito para isso. E aí, nós acrescentamos a possibilidade de você também importar vídeo. Nesse primeiro momento, as videoconferências, mas agora estamos acrescentando a possibilidade do usuário externo também fazer isso. E se você tiver uma mídia na vara, você também poderia usar o mesmo sistema. Aqui o Nardo Ornelis, como fazer com o caso das audiências que podem ser visualizadas por qualquer pessoa? Existe a possibilidade de se gerar um link para acesso sem a necessidade de login e senha? Sim, o Lucas explicou isso, que é o acesso por chave, isso já está disponível, e ele explicou agora há pouco, e isso já está também, vai estar disponível lá na página para orientações de vocês. Para acessar como usuário externo, sempre haverá necessidade de chave ou apenas o CPF? Sempre tem que ter a chave. Aqui já falamos sobre outros sistemas. Só complementando, doutor Braulio, o acesso do usuário externo, estou pensando em partes, né? Quando você está falando em advogados, as mídias de processos considerados não sigilosos, o advogado consegue acessar, porque existe no PJE Mídia a possibilidade de autenticação com o login do escritório digital, que é o login dele cadastrado lá no sistema do escritório digital, que é vinculado ao CNA. Então, para os advogados, existe já uma outra via para acesso aos processos públicos. Mas para partes externas, que não são aqueles considerados os operadores do direito, aí realmente o acesso é dado por chave. Ok. Aqui, pergunta da Lenita Pereira. Algumas eu não vou responder porque a gente já respondeu, tá? Lenita, existe a previsão para outros tribunais que não usam o PJE passarem a adotá-lo? Aí depende de como o tribunal está na governança e nessa atualização. Isso depende de como o tribunal está caminhando em relação a isso, né? A gente já explicou sobre as anotações. Tarará. É possível a exclusão do vídeo após a sincronização? Pergunta do Emerson. Lucas, vou pedir o seu auxílio luxuoso nessa pergunta. Hoje, por design, a gente não permite para evitar acidentes e coisas do tipo, mas a gente atende isso sob demanda através de abertura de chamado para o usuário do tribunal naquele meio de sistemas nacionais. Aqui, ok. Tem uma pergunta da Isabel se ela faz a cisão da audiência que tenha 2 vídeos. Hoje, cada um de um dia. Hoje, de um mesmo processo. Hoje você faz... Cada vídeo é um arquivo que você pode colocar a mesma data com horário diferente da audiência e na hora de pesquisar ele vai mostrar, você vai digitar o número do processo, ele vai mostrar todos os vídeos daquele processo. E poderia, inclusive, ser na mesma data. Você vai colocar a audiência e você vai colocando a mesma... o número do processo é a chave. Você pode colocar quantos vídeos quiserem, pode ser do mesmo dia, vai ser daquele processo. Okay.
Até quando estará disponível a nuvem do CNJ para a gravação das audiências? Olha, neste momento, a gente tem a previsão do acordo de cooperação para o uso do Webex até o final de setembro. Então, neste momento, a gente está trabalhando com essa data. Se houver uma prorrogação, também haverá essa prorrogação da nossa parte. O que nós vamos fazer na próxima semana, inclusive vocês vão receber um convite, no dia 29, nós vamos apresentar qual é o estágio atual do nosso convênio e vamos falar um pouco sobre essa questão também. Ok? A Patita pede para a gente falar mais devagar os endereços de e-mail. A gente já colocou lá no YouTube lá essa informação, mas aí eu vou pedir para a Isabelle, o Thiago, colocar de novo lá e escrever lá nos comentários, tá bom? Ok, tá. Vamos ver. Já falou sobre a sincronização. Existe a opção, pergunta da Clara, existe a opção de nomeação de audiência de conciliação na audiência digital? Você coloca lá, tem um possível cadastramento dos tipos, não é isso? Até onde eu me lembro, você pode cadastrar esse tipo de audiência de conciliação. Perfeito, é isso mesmo. Você tem uma área de cadastros da audiência digital, que a gente chama de área de metadados. E um dos metadados possíveis é o tipo da audiência, UNA, instrução, julgamento. O Pablo Garcia diz, olha, aqui na Bahia utilizamos um sistema tal de gravação, vai ser adotado o sistema EDEX. Quem decide o sistema para a gravação é o tribunal, né? Aí, da videoconferência, né? O tribunal é que decide o sistema utilizar. O CNJ está disponibilizando por este período, no que nós chamamos do projeto da plataforma emergencial, essa ferramenta. Aí, sobre o manual do PJE Mídias, a gente tem toda uma documentação, isso também é uma outra pergunta aqui sobre o manual. A gente tem toda uma documentação, poderia colocar o link específico da página do PJE Mídias, lá na área de comentários do YouTube, que facilita para o pessoal. Tá. Vamos lá. Maneira das dúvidas. Pergunta da Rúbia, sou da área de infraestrutura do TRT3. Gostaria de saber o que é necessário para ser instalado no TRT3 para funcionar o PJE Mídias, usando ou não algum serviço da nuvem para analisar as audiências. Também lá na página do PJE Mídias tem as orientações, e você pode também, Rúbia, mandar um e-mail para a gente, naquele dos sistemas nacionais, que a gente pode orientar o tribunal para instalar essa estrutura. Pode incluir a audiência de conciliação, você cadastra os tipos lá de audiência. Estamos gravando, vai ser disponível, isso vai ficar disponível. Vamos lá. Pergunta do Janderson. O PJE Mídias permite a importação de arquivos MP4 gerados por software diversos, correto? Qual é o limite? Não, permite o MP4 e não há limite de tamanho. Não tem esse limite. O sistema, ele, como o Thiago explicou, ele faz isso na hora de fazer o upload. Vamos lá, realizamos, tá, não pode ver, do Webex. O histórico e logs da audiência digital ficam gravados na nuvem, ligados ao login do usuário. Se quiser acessar de outra máquina e ser recuperado, não, quando você publica isso, ele está disponível para consulta lá de qualquer um, né, daqueles que tiverem perfil para consultar, né, não há necessidade desse log. Vamos lá, é possível utilizar para outros sistemas. Vai ficar gravado. E aqui. A gente já explicou sobre os temas ali, como é que você grava os temas. Aqui, ó. O PJE Mídias será uma opção dentro do PJE ou será necessário juntar a audiência ao processo no PJE? Não, se você junta no PJE Mídias, você não precisa
juntar também no PJE. O que é, neste caso, o ideal, quando você faz a audiência, no termo de audiência, você deixar claro que isso está no PJE Mídias e qual é o URL, o endereço de acesso. A resolução que o Thiago mencionou no início, ela já diz, tem que ficar gravado ali, integra os autos do processo para todos os efeitos. Então, não há essa necessidade. Aqui, estou repetindo as perguntas aqui. Tem uma outra aqui. Por quanto tempo os tribunais deverão manter os vídeos armazenados em sua infraestrutura? Pergunta do Gustavo. Gustavo, quando você grava, faz um vídeo em uma audiência ou uma videoconferência, um processo, ele integra os autos do processo. Então, o tempo que ele vai ficar guardado na infraestrutura é o tempo da lei, o tempo daquele processo. E você tem que ter uma regra de temporalidade, porque ele é um documento do processo. Não é porque ele não está em texto que ele não possa ser considerado. Então, é o tempo que for necessário ele ficar disponível lá. Não sei, a Isabelle está olhando lá, o Thiago, será que ficou alguma pergunta? Que as perguntas um pouco ficaram se repetindo. Eu tenho algumas aqui que eu anotei. Vamos lá. Tem algumas perguntas sobre ambiente de teste, pessoal que tem interesse em testar antes de efetivamente colocar as mídias na Vera. A gente tem um ambiente de homologação, eu vou pedir para a Isabelle, quando a gente for compilar um e-mail, que a gente vai mandar para todos os participantes que se inscreveram para esse webinar, com o material e o link dos tutoriais, eu vou mandar também a URL para você poder usar em ambiente de homologação. A gente tem um espelho no ambiente produtivo, nesse ambiente de teste, que também é composto pelas 3 soluções, tanto a audiência digital de homologação, como o sincronizador de homologação, como o portal do PJE Mídias de homologação. Então, é possível fazer alguns testes, eu acho que é um bom caminho também, eu concordo com o que assim disseram no YouTube, é um bom caminho para se familiarizar mais com a ferramenta e ter mais possibilidades. Outra pergunta é se o algoritmo do audiência digital faz otimização do tamanho dos vídeos, principalmente para realidades de tribunais com qualidade de internet inferior. Hoje, para as mídias que são gravadas dentro do próprio audiência digital, a gente tem um processo de otimização, porque como ele é encodado, como ele é gravado pelo próprio software de audiência digital, a gente faz uma etapa de processamento desse vídeo, faz uma otimização tanto de qualidade quanto de tamanho, para que essa mídia ocupe o menor espaço possível. Na funcionalidade de upload, de audiência e sessão de julgamento, a gente tem jogado as is. Como ela está, a gente faz o upload. Mas a gente estava conversando, a gente teve uma reunião técnica hoje pela manhã com a equipe de desenvolvimento e a gente vai incluir no backlog uma possibilidade de fazer um reprocessamento para diminuição do tamanho original do arquivo que seja feito, não gravado, mas seja feito um upload no audiência digital, para que você possa ter um arquivo de menor tamanho, menor custo para sincronização. E, por último, tem uma pergunta aqui que a gente achei muito interessante e a gente vai colocar no backlog. A gente tem algumas iniciativas, porque hoje a tecnologia tem possibilitado, se o software do PJE Mídias vai evoluir para ser um software também de degravação das audiências. A gente tem estudado algumas tecnologias para degravação automática, né? Hoje, as funcionalidades de IA, de processamento de linguagem natural, tem nos permitido trabalhar em algumas ações. A gente tem estado em contato com alguns parceiros que trabalham nessa linha, e a gente tem estudado algumas linhas para poder isso ser possível. Faz parte do backlog, a gente está estudando, não tem nada no roadmap das próximas versões para isso. A gente está prospectando a solução, mas é algo que está no nosso radar. Vamos lá, agora estava no mundo. Posso usar o PJE Mídias para CD de vídeo depositado no cartório? Pode, você pode
Você pode anexar, escolhe o tipo lá, e você poderia colocar que o tipo não é uma audiência, que o tipo é uma prova, alguma coisa assim, não há problema nenhum se você fizer isso. O Nilson pergunta, quem ainda trabalha com processo físico pode utilizar o PJ Mídias? Pode também. A lei, o Código de Processo Civil já prevê isso, né? Que você pode ter peças digitais armazenadas dessa maneira. Aqui tem a Mônica dizendo que essa nova versão do PJ Mídias, porque não temos aqui na 9ª região. Eu sou da 9ª região, Mônica. Eu vou verificar direitinho com o tribunal o que está acontecendo aí com relação a essa versão, tá? Eu já prometo para você que a gente resolve isso. O que aconteceu? Por que não está com essa questão? Aqui tem um dos participantes que está dizendo que não está entendendo nada do que a gente está falando. Como foram muitas perguntas de diversos... Opa, teve uma desconexão. A nossa transmissão? Tiago, dá a impressão que saímos do ar? Não, eu estou vendo o vídeo no YouTube e escuto o seu. Então talvez a minha conexão. Eu não tenho mais a lista de perguntas aqui. Você tem aí? Tem aqui até vou mencionar uma aqui, Tiago, que é sobre o padrão. O padrão para anexar no PJ Mídias é sempre o MP4. Este é o padrão que a gente estabeleceu até agora, né? Então, esse é o padrão que é possível. Nós estamos com o padrão. E nós temos toda essa aula, esse webinar está sendo gravado e colocado vai ser disponibilizado no canal do CNJ no YouTube, né? Então, logo o pessoal da nossa equipe que é o de vídeo possa sincronizar, ele vai colocar. Eu acho que está bom, nós já estamos a 1h20 aqui nesse webinar. Deixo mais uma vez aí orientado a vocês, tem mais dúvidas, vocês nos procurem pelos endereços de e-mail que nós mencionamos. Não é? Nós temos hoje o uso da ferramenta de videoconferência. Nós já passamos, eu não sei, nós estamos com 17, 18 mil usuários cadastrados na plataforma emergencial. Já tivemos mais de 200 mil reuniões de videoconferência e o Tiago mostrou alguns números do PJ Mídias. Nós ficamos, mais uma vez, à disposição de todos. Agradeço imensamente a participação de vocês. Só mostra o comprometimento, o interesse na qualidade do serviço público, o comprometimento de todos vocês com este projeto e com o funcionamento do Judiciário brasileiro. Muito obrigado a todos. Eu declaro encerrado aqui esse nosso webinar. Obrigado e uma boa noite.